Há um ano, no meio do inverno, eu estava hospedado em um Airbnb na costa leste dos Estados Unidos. Eu tinha um familiar doente e queria estar por perto por algumas semanas, caso houvesse alguma emergência. Enquanto estava lá, pensei em aproveitar e fazer umas férias, já que não estaria fazendo mais nada. O Airbnb que aluguei era uma cabana moderna com um pequeno lago atrás dela e a maior parte da área ao redor era uma floresta, então era realmente agradável, num cenário muito diferente de onde eu morava. Enfim, cerca de uma semana depois de ter chegado lá, aluguei algum equipamento de acampamento e achei que seria legal ir até o lago e talvez passar uma noite na praia. O Airbnb ficava a apenas uma curta caminhada de distância, então não era realmente uma grande aventura, eu só queria ficar sob as estrelas e desanuviar a cabeça. Acho que fiz algumas viagens para levar todo o equipamento e depois montei a barraca. Na verdade, foi muito fácil porque era feita para iniciantes, então tive bastante tempo para preparar tudo, inclusive um círculo de pedras para a fogueira. Quando tudo estava pronto, relaxei, tomando uma cerveja enquanto assistia ao pôr do sol. O som calmo da fogueira junto com a floresta era algo que eu sentia falta, tendo vivido em uma grande cidade por tantos anos. Mas talvez uns 20 minutos depois do pôr do sol, fui pego de surpresa por um cara se aproximando do meu acampamento. Eu me levantei, como uma reação natural, mas o homem parecia ver minha preocupação, então ele parou de andar e levantou as mãos, pedindo desculpas pelo susto. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, por volta dos 30 anos, mas era muito alto e magro. Eu olhei para a floresta de onde ele veio e não vi nenhuma trilha, era apenas um monte de árvores que chegavam até o lago. "De onde você veio?" perguntei. O homem deu um sorriso curto e disse que estava hospedado em um lugar do outro lado do lago e viu minha fogueira, então pensou em vir e tomar uma cerveja comigo. Eu dei um sorriso nervoso, pois aquilo não era exatamente algo normal para se fazer no meio de uma floresta. E pensando melhor, eu tinha quase certeza de que não havia casas do outro lado do lago. "Na verdade, não estou procurando companhia agora, desculpe", disse educadamente, esperando que isso pudesse ser uma interação rápida e inofensiva. O cara pareceu quase confuso com minha resposta, pois seu sorriso desapareceu e ele olhou para o Airbnb que estava atrás de mim, ficando em silêncio. Depois de alguns momentos de silêncio, ele disse o ok e voltou pelo mesmo caminho de onde veio. Eu fiquei observando, tentando acompanhá-lo para ver para onde exatamente ele estava indo, mas ele desapareceu na escuridão da floresta sem nenhuma lanterna. Me sentindo bastante nervoso, decidi pegar a maioria das minhas coisas e levá-las de volta para o Airbnb, não querendo arriscar ficar do lado de fora com aquele cara por perto. No entanto, tentar carregar tudo de uma vez foi um erro da minha parte, me esgotando rapidamente depois de apenas chegar à metade do caminho até a casa. E logo que parei para descansar, ouvi passos pesados vindo da floresta. Me virei e vi o homem avançando diretamente da linha das árvores em minha direção, com um olhar de insanidade nos olhos. Deixei cair tudo e tentei correr, mas imediatamente fui derrubado no chão pela velocidade com que ele me atacou. Nós dois rolamos na grama e de alguma forma consegui me levantar antes que ele pudesse me pegar de novo. O cara seguiu bem atrás, até perto o suficiente para agarrar minha camisa algumas vezes na tentativa de me impedir. Quando cheguei à casa, sabia que não teria tempo de destrancar a porta, então tive que ir direto para o meu carro. Tirei as chaves do bolso enquanto corria até ele, entrei e tranquei a porta, justo antes que ele chegasse à porta. Liguei o carro e engatei a ré, enquanto o homem batia com o punho na janela, quebrando-a com apenas alguns socos. Ele alcançou e agarrou meu braço enquanto dava marcha a ré, jogando a frente do carro na direção dele. Deve tê-lo pego de surpresa, porque ele não se moveu rápido o suficiente para sair do caminho. Tudo o que vi foi seu corpo batendo no chão e não se levantando enquanto eu dirigia para longe. Liguei imediatamente pedindo ajuda enquanto dirigia, alertando a polícia para chegarem rapidamente para tirar algumas respostas dele. Mas quando chegaram lá, o homem havia desaparecido, só sobravam algumas pegadas levando de volta para a floresta.
Eu estava em casa por 3 dias para uma mini-férias do trabalho. Moro em uma área rural, a cerca de 1 hora da cidade. Honestamente, eu não tinha tirado esses dias de folga por nenhum motivo específico, acho que estava apenas sentindo que precisava de um descanso. Foi no meu primeiro dia de folga, enquanto eu ficava em casa e assistia TV, entre outras pequenas tarefas domésticas, por volta da hora do jantar, que uma batida veio da porta da frente. Levantei-me do sofá e olhei para o relógio, vendo que eram 19 horas. Era estranho alguém estar na minha casa em geral, mas dado o horário, era ainda mais estranho. Caminhei até a porta e a abri um pouco. Um homem estava na soleira sorrindo para mim. Ele parecia ser como qualquer outro cara, sem características especiais ou algo do tipo. "O que você precisa?", perguntei, olhando ao redor dele notando que não havia carro ou caminhão na minha entrada. O homem manteve seu sorriso enquanto passava por toda uma situação em que ele estava há apenas alguns minutos. Ele disse que estava na estrada que conectava a minha entrada quando alguém bateu no seu carro e fugiu, deixando-o abandonado e tendo que vir até mim pedir ajuda. Da maneira como ele descreveu e apenas olhando para ele, as coisas não pareciam se encaixar. Minha entrada ficava longe da estrada e as chances de ele ter sofrido um acidente logo na entrada eram quase zero em uma estrada tão vazia. Disse a ele que poderia ligar para a polícia para ele, se quisesse, mas o homem recusou. Ele disse que queria emprestar meu telefone para ligar para a esposa. Levei alguns segundos para responder porque a incerteza da situação me deixou nervoso para dizer não a ele. Eu disse que ligaria para a polícia e pronto, mas o sorriso do homem sumiu quando ele disse "eu não se preocupe com isso" e se afastou do alpendre. Fechei a porta e olhei pela janela enquanto o homem caminhava pela entrada e desaparecia na escuridão. Depois de um momento, liguei para a polícia apenas para garantir. Cerca de 20 minutos depois, porém, recebi uma ligação de volta deles dizendo que não havia sinais de nenhum acidente na estrada. Fiquei acordado até tarde naquela noite olhando pelas janelas e me sentindo um pouco desconfortável, mas, quando chegou por volta das 0 horas, estava cansado demais para ficar acordado. Subi para o meu quarto, me preparei e me deitei na cama, adormecendo rapidamente. Lembro-me de acordar freneticamente, mas sem entender o porquê, como se talvez tivesse ouvido algo durante o sono, mas não acordasse rápido o suficiente para compreender. Olhando para o relógio, eram cerca de 3 horas. Levantei-me da cama e fui até a porta para ouvir qualquer som no resto da casa. Estava tudo quieto, mas pude ouvir um leve som de movimento de algum lugar lá fora. Desci cuidadosamente as escadas para verificar, pensando que provavelmente era apenas um arbusto batendo contra a casa. Mas, ao chegar ao corredor do térreo, percebi que o som estava se movendo. Estava seguindo ao longo da borda da casa e em direção à frente. Senti meu coração acelerar enquanto tentava me tranquilizar de que tudo estava bem. Mas então, o ruído parou e, apenas um momento depois, houve uma batida na porta. Fiquei parado no final do corredor e encarei a porta da frente, aterrorizado com quem estava lá fora. Depois de alguns segundos, me afastei e fui até uma pequena janela do lado da casa que tinha vista para o alpendre. Através das persianas, pude ver 2 homens, ambos vestindo roupas escuras e segurando algo nas mãos. Pareciam ferramentas ou armas de algum tipo. Meus olhos se arregalaram de medo enquanto eu recuava e voltava silenciosamente para o meu quarto. Mais batidas ecoaram pela casa enquanto eu ligava para a polícia e me trancava, mantendo-me ao telefone. As batidas se transformaram em pancadas contínuas por mais de 5 minutos, sacudindo toda a casa. Então, o operador ao telefone finalmente disse que um policial estava chegando à minha casa e, ao mesmo tempo, todas as pancadas pararam. Quando o policial chegou, no entanto, ele disse que não viu nenhum homem na minha porta. Eles devem ter fugido antes que ele pudesse vê-los. A porta, no entanto, estava quase caindo, a madeira estava entortada e lascada, com apenas o trinco ainda no lugar. Tive sorte que a polícia conseguiu chegar rápido o suficiente, mas acho que também fui inteligente em não ter ajudado aquele homem. Suponho que se o tivesse feito,
Teria apenas acelerado os planos deles para fazer o que quer que estivessem tentando fazer. Mesmo hoje, ainda me preocupo com eles voltando. Apenas alguns meses atrás, isso aconteceu. Trabalho em uma pequena loja de varejo na minha cidade natal como funcionário noturno. Faço todas as coisas regulares, como repor prateleiras, fazer inventário e às vezes descarregar caminhões de entregas tardias. O trabalho é bem tranquilo, já que geralmente trabalho sozinho ou com mais uma pessoa, então ninguém está lá para me mandar por aí o dia todo. Nesta noite, eu estava sozinho até as 4 horas da manhã e tinha muito o que fazer. Durante 1 hora, fiquei nos corredores o tempo todo, sem precisar ir para a sala dos fundos para nada. Mas por volta das 11 horas e 30 minutos, pensei ter ouvido algo vindo dos fundos. Caminhei até o final do corredor, olhei ao redor e entrei na sala do depósito. Logo que entrei, ouvi uma batida na porta dos fundos. Aquela porta só era usada pelos motoristas de caminhão ao entregar uma carga, mas não fui avisado sobre nenhuma entrega naquela noite. Sendo uma porta de metal grande, não tinha um olho mágico ou vidro para olhar e ver quem estava lá fora. Caminhei até a baía de entrega e abri a garagem apenas um pouco. Como havia suposto, não havia caminhão. Eu quase esperava que houvesse, porque agora estava realmente cético sobre quem estava batendo na porta dos fundos no meio da noite. Passaram-se alguns minutos e não ouvi mais batidas ou sons vindos da porta. Até encostei o ouvido nela e tentei ouvir, mas tinha certeza de que quem estava lá fora já tinha ido embora. Curioso e um pouco burro, abri a porta para ter certeza de que ninguém ainda estava lá fora. Olhei para fora, para a entrada não iluminada dos fundos do prédio. Não havia carros, pessoas ou mesmo sons. Estava vazio e silencioso. Vendo isso e lembrando das batidas altas, senti um arrepio percorrer meu corpo e fechei a porta. Voltei para o corredor onde estava antes e tentei voltar ao trabalho sem me preocupar muito. Nas próximas 2 horas, entrei e saí da sala dos fundos várias vezes, mas não ouvi mais nada. Já eram 2 horas da manhã e eu estava terminando de repor uma das prateleiras do meio quando um som muito baixo, mas reconhecível, veio dos fundos. Era o som do metal da porta batendo. Meu rosto ficou branco enquanto eu congelava. Não ouvi mais nada, mas sabia que tinha que verificar. Caminhei muito silenciosamente, ainda ouvindo, enquanto me aproximava das portas dos fundos. À primeira vista, olhando ao redor do depósito, não vi nada, então continuei avançando em direção às portas dos fundos. Estavam fechadas, como só abriam por dentro, fiquei confuso tentando pensar no que poderia ter acontecido. Virei-me e olhei pelo corredor de caixas alinhadas quando vi uma figura de frente para mim. Ele estava no final do corredor, parecia ter acabado de virar a esquina e não esperava me ver. Mas depois de um curto momento de choque, o homem começou a correr na minha direção. Ele era grande e intimidador, com um olhar de raiva nos olhos, enquanto corria pelo corredor em minha direção. Corri em direção à porta e pelos corredores de mercearia, tentando chegar à frente da loja. Os passos do homem se aproximando por trás de mim eram horríveis, mas quando cheguei à frente, os passos pararam. Tirei as chaves do bolso, destranquei a porta e, ao abrir a porta, olhei para o lado e vi o homem parado no final do corredor, apenas me observando. Sem hesitar, corri para o estacionamento e entrei no meu carro, ligando para o 911 enquanto dirigia, alertando a polícia para chegar rapidamente e obter algumas respostas dele. Mas quando chegaram lá, o homem já tinha ido embora, sem deixar rastros de onde foi. Através das filmagens de segurança, pudemos ver o homem enfiando algo na porta dos fundos que, de alguma forma, a destrancou, permitindo que ele entrasse. Uma vez dentro, ele olhou ao redor como se estivesse tentando encontrar algo específico, antes de me ver e me perseguir até a frente. Por que ele me deixou sair e por que ele invadiu ainda é desconhecido. Não sei o que teria acontecido se o homem tivesse me alcançado ou decidido não me deixar sair,
mas sou apenas grato por não ter chegado a isso,